Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui na nossa rádio Interlapa, nas ondas da fé reformada e agora também com ondas musicais. Hoje nós vamos conversar com a regente, a Ivaldete Rohrer, regente do coro geral da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ela vai contar um pouco da sua experiência musical, a sua vivência, a sua formação. Muito boa noite, Ivaldete. Boa noite, boa noite. Ivaldete, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua formação, nem só na música, também em outras áreas. Conta para a gente um pouquinho da sua carreira aí ao longo dos anos. Tá, a minha formação, praticamente eu tenho 3, né? Porque eu, quando criança, aos 11 anos, eu já comecei a fazer harmônica no Conservatório Musical da Lapa. E com 16 anos eu já estava formada já, do conservatório inteirinho, que são 6 anos de harmônica. E já passei para o piano também, né? Piano eu fiz até o 6º ano, mas depois a gente já terminou o ginásio, aí começa outras atividades, né? Eu fiz taquigrafia, datilografia, aí já fui trabalhar de dia, estudar à noite. Aí a música já começa a ficar mais ou menos em segundo plano, né? E trabalhando, depois eu conheci o Emílio, aí a gente namorou, casou, tive filhos, aí que eu fui fazer pedagogia. Mas aí eu já tinha a parte de música, uma escolinha de prezinho, de piano para crianças, né? Piano eu fiz até o 6º ano. Depois com o trabalho, concursos, a gente deixa a música em segundo lugar, né? Mas eu tinha uma escolinha de prezinho, aí já começou com o coro infantil também, eu já tinha a Adriana e o Henrique, aí começou minhas amigas, Ivaldete, dá aulinha para o meu filho de piano, eu comecei, no fim virou a escolinha, uma escolona, né? Aí eu parei com a escolinha de prezinho, e continuei só com o piano em casa. Depois já comecei com o coro geral também, mas antes do coro geral já tinha os jovens também, e sempre na música. Então foi mais ou menos assim. Aí fui fazer o seminário com o Parcival, depois eu fiz também na ECA, uma extensão universitária em regência, e foi assim minha vida profissional. Então, além desses projetos do coro infantil, do coro jovem e o coro geral atualmente, quais outros projetos você desenvolveu também na igreja? Teve algum que a gente não sabe nessa vasta história aí? Que você Olha, eu comecei com esses projetos já no coro infantil, porque na minha época o coro infantil tinha muita criança. Nós lotávamos ali à frente, no púlpito, ficava cheios de criança. Então eu comecei assim, aproveitando as datas especiais, montar cultos infantis, né? E a gente cantava em todas, assim, nós tínhamos Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversário, Páscoa, nós não perdíamos uma data. O coro infantil tinha a escala. Aí eu percebi que alguns faziam flauta, violoncelo, a Adriana fazia violino e piano comigo, o Henrique gostava de cantar. Aí eu montei um conjunto instrumental dentro do coro infantil também, né? E aí eu fui pegando aquela experiência, né? Cantatas, fizemos uma cantata a 100% de chuva, que era a da Arca de Noé. Fizemos uma arca que pegava toda a frente do púlpito, né? E meus projetos começaram no coro infantil. Aí passei para a mocidade, que foram 2 anos, e estou no coro geral desde 97. Aí também fui relatora da COM. O projeto do piano de cauda foi comigo, foi meu último trabalho na comissão de música. Fomos ver, o reverendo Canelhas estava começando na Lapa,
eu conversei com ele que eu tinha esse desejo do piano de cauda, né? Aí ele falou, vamos fazer uma campanha. E aí nós fizemos, o piano tá aí. E então, continuei. Então, ontem nós conversamos com, na última entrevista, no último programa, na gravação que nós fizemos, conversamos com o João Guiral. E eu me lembrei do nosso tempo, né, da cantata, do intercâmbio que fizemos com Experiência com Deus, com o coro e a orquestra de Ebenezer. Então, seria logo quando passar essa pandemia, a gente pode retomar esses projetos. Pode. Foram tão importantes como intercâmbio, né? E compartilhar do repertório, conhecer técnicas locais, fazer um intercâmbio também de regências, né? Se conhecerem mais. Eu acho que muito importante. Você foi uma precursora também na nossa igreja dessas cantatas, desses intercâmbios com outras igrejas. Fala um pouquinho também dessa experiência. Sim, inclusive com o João Guiral nós fizemos a Maior Amor também, né? Certo. E também com a Aurora, com a igreja lá de Mogi das Cruzes. Também fizemos trabalhos com eles, com orquestra, com tudo. Então, e realmente, terminando essa pandemia, a gente pode... Aí a gente ficou também com os encontros de corais, sem ser com orquestra. Vários... Quando eu fui fazer a USP, eu fiquei conhecendo a Laura e fiquei mais amiga ainda da Sandra, da Unida. Então, a gente começou a organizar os encontros de corais. No fim, ficou até o pessoal de Atibaia. Aí vai envolvendo outros corais, né? E foi também um grande trabalho que a gente fez. Cantava na Lapa, depois ia nas igrejas que também vinham. E era um trabalho bem dinâmico. Né? Isso. E o coro da terceira idade? Você também tem uma atuação, né? Como é que está nessa fase da pandemia? Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Não, na pandemia, só por telefone, que eu converso com eles. Muitos não têm nem WhatsApp. Então, mais por telefone. Tem, que assim, de terceira idade, a minha mãe participava de um grupo de idosos. Aí ia ter uma festinha lá, ela falou, filha, você não quer ensinar alguma coisinha para a gente cantar lá, para animar um pouquinho? Falei, eu vou. Aí eu fiz o Carinhoso, do Pixinguinha. Eles amaram e quiseram que eu voltasse. E no fim, estou até hoje lá também, parei só com a pandemia. Aí apareceu o projeto lá da Sala São Paulo, de trabalho de corais com idosos, para propagação, para fazer um trabalho com os idosos. Também fui por eles, né? Fiquei 4 anos na Secretaria da Cultura de lá também. Viajávamos muito, fomos até para o Beto Carreiro, cantamos lá, Blumenau. Mas depois aí começa a murchar tudo, pegou fogo lá no teatro, ali na Barra Funda, que a gente cantava ali também, né? Aí começou a morrer o projeto, eu fiquei só aqui, com os corais daqui, 2 da Lapa, e assim foi. Fomos cantar na Lapa, nas festas do milho. Sim, e tô aqui. Agora com a pandemia tá tudo quietinho. Tá tudo paradinho. Assim, quando a gente está na igreja, a gente pega a partitura, normalmente algumas pessoas têm noção musical, consegue até dividir tenor, soprano, contralto, baixo. E nesse coral da terceira idade é possível também fazer essas divisões, partitura? Não pode. Eu tenho alguns senhores que até conseguem fazer o baixo, mas quando você junta, vira uma confusão, né? Então eu faço assim, as vozes graves eu deixo como segunda voz, e as vozes agudas eu deixo como primeira voz. E aí deu certo, porque é tudo gente, tem gente que não sabe nem ler, né? Então é um trabalho bem assim, bem básico mesmo. Mas a afinação é o principal com eles, né? Porque um coral de idoso desafinado ninguém aguenta, né? Então eu trabalho muito com técnica vocal, com vocalizes, né? E eles cantam bonitinho, né? Então a gente... É uma terapia para eles até isso, né? Agora... A frequência normalmente é uma vez por semana? Esses encontros? Uma vez por semana, uma vez por semana.
Geralmente é assim. Porque eles têm uma hora mais ou menos? Não, 2 horas. 2 horas. Então, agora nesses projetos da igreja, eu tive muito, na minha escolinha de piano, eu tive muitos alunos da Igreja da Lapa, da Igreja de Pirituba, inclusive na Lapa tive o Flavinho, que foi um destaque como aluno, todo mundo sabe como ele está hoje, assim, na parte de música, né? Mas tiveram outros também, e alguns do coro infantil, que também hoje estão sendo uma bênção na nossa igreja. O Lucas foi um, o Jonatas, a Cleodia, a Cleide, uma infinidade de alunos que eu tive também, e tudo do coro infantil também. E então, você citou aí, você tem esses alunos mais básicos, que apesar da idade mais avançada, experiente, né, como os idosos, Isso, tem conhecimento mais elementar. Mas, em compensação, realmente o Flávio, nós também entrevistamos, ele citou você, agradeceu muito, comentando que foi uma das primeiras professoras. E o que você julga assim, sua maior contribuição para o Flávio e para os seus alunos que seguiram a carreira musical? Olha, o que você achou mais importante da sua contribuição? Eu acho que a música, ela dá muito, assim, elementos para a vida da gente que seguem a vida toda e que são importantes, né? Disciplina, autoconfiança, discernimento de muitas coisas, comprometimento, assiduidade das coisas, né? Seriedade. São vários requisitos que a gente precisa ter durante a vida toda, né? E na igreja, principalmente, a música muito bem feita, muito trabalhada, porque é para louvar a Deus. Exatamente. Isso é muito importante, né? Como no coro, a gente pode não ser assim tão um cantor profissional, mas a gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível. Isso eu procurava passar para os meus alunos. Né? Ok. Odete, falando agora da sua vida pessoal, depois a gente volta para a música, os seus filhos também se enveredaram um pouco aí pela música. Ah, sim. Eu fiz questão. Na hora de música. Desde pequenininhos, eu colocava eles para dormir, meu piano ficava no quarto deles, eu já tocava os hinos da igreja, eles cantavam. A Adriana, com 3 anos, já estava dando aula de piano, tanto é que depois ela gostou do violino também, fazia piano, violino. Conservatório, ela foi até mais ou menos o 7º ano também, mas o violino eu quero mais, orquestra, tudo. Era uma correria, porque aí o Henrique gostava de cantar, a gente descobrimos os meninos cantores de São Paulo na época, então era a Adriana para um lado, o Henrique para o outro, e a gente sempre com música. E no coro infantil, sempre cantando lá, e foi indo, né? Quando que a Adriana se despertou para o violino? Ela assistiu alguém tocando? Foi assistindo uma pessoa, ela falou, mamãe, eu quero tocar aquele negocinho que sobe e desce, assim, né? Aí não é como agora que tem tanta opção, né, de violino. Aí eu descobri a escola Fukuda, Yoshitami Fukuda, na aclimação. Então eu ia do Jaguaré na aclimação, toda semana, a orquestra, que eles tinham a orquestra infantil também. Então a gente se dedicava bastante à música e depois eles vão crescendo, a vida vai mudando também, escolhem outras carreiras, mas a música está presente na vida deles até hoje. Certo. O Henrique cantando. E a sua relação com o Emílio? Você sempre foi evangélica? Quando vocês começaram a namorar? Como é que foi esse encontro? Não, eu não era evangélica. Meus pais, eles eram cristãos, né? Porque eles acreditavam em Cristo, em Deus, mas não eram assim, não eram de ficar na igreja católica, mas também não iam em igreja nenhuma. Mas seguiam os padrões cristãos que eles tinham, né? E eu não era evangélica. Aí eu trabalhava na CIRS na época, quando a minha amiga, que era da igreja da Lapa, a Tereza Scott, ela falou, Ivonete, vai ter um piquenique na nossa igreja no sábado, dia 15 de novembro de 67. Você não quer ir? Aí eu fui no piquenique, né? Aí quando chegou no meio do passeio lá na Raposo Tavares,
quebrou o ônibus que o Emílio estava, porque foram 2 ônibus. Aí o pessoal do ônibus do Emílio passou tudo para o outro ônibus, que é onde eu estava, né? Aí ela me apresentou, ele sentou lá comigo, fomos conversando. Depois, lá no local que a gente estava, acho que era na EB, não sei o que era da EB. Aí ele, não vi mais o Emílio. Fiquei por lá, ele por outro canto também. Na volta, ele não voltou no ônibus que quebrou. Ele voltou onde eu estava. E estamos até hoje. Ah, que Porque bonito. na semana seguinte ele fazia cursinho ali perto da Xavier Toledo e eu fazia uma especialização em taquigrafia na Barão de Jundiaí. De Jundiaí não, Barão de... Ali no centro, Tapetininga. Barão de Tapetininga, Barão de Dobrado? Isso, perto da Praça Ramos. E eu tomava o ônibus na Praça Ramos. Barão de Tapetininga, acho. Isso. Aí na semana seguinte eu já estava no ponto me esperando. Ah, isso aí. E foi Não assim. perdeu tempo. Não perdeu tempo, embarcou logo na carona. Estamos até hoje. Quantos anos de casada, Ivonete? O mês que vem vai fazer 50. Rodas de ouro. E o Emílio nunca se aventurou. O Emílio canta no coro, né? Mas além de outros instrumentos, ele não quis tocar outro instrumento além do violão? Do violão não, nem violão. Ele carregava o violino da Adriana, ele carrega a gente para todo lado, mas o que ele gosta mesmo é contabilidade, são os números, né? Meu negócio são números, né? Ele diz assim. São números, isso. Mas ele canta, assim, no coro ele canta. Claudete, voltando para a sua experiência, né, como regente, né? Quais são as características, assim, que você acredita que um regente tenha que ter? Porque não é fácil, né? Você lida com pessoas, né? Um coro grande tem, às vezes, 40, 50 pessoas, não é fácil lidar com pessoas. Mas, além dessa parte de social, emocional, a parte também da música, conta um pouco para a gente, assim, quais são as características de um bom regente? Olha, em primeiro lugar, acho que tem que respeitar cada pessoa que está ali querendo cantar, querendo, no nosso caso, louvar a Deus, né? Primeiro, respeito, porque cada um tem um sabe mais, outros no coro, pelo menos na igreja, né? Um sabe mais, outro sabe menos, às vezes estuda, às vezes não. Então, em primeiro lugar, respeito, né? Depois a gente tem que passar o que sabe com carinho, com vontade, com eficiência e preparar a pessoa para que ele possa realmente estudar, né? E está sempre estudando, porque para a gente poder ensinar, você tem que estudar também, né? E quem quer estudar, a gente orienta também. Já tive vários alunos da igreja, em casa também. Mas começa com o respeito por todos, né? E essa formação de novos regentes? Lá você tem a Ângela, que já, né, estuda música. A gente teve como é que chama o pai do Eduardo? Que também regiu alguns hinos um tempo. O Dorival? O Dorival, isso. Teve a Edith também, né? A Miriam Chipraus, também que passaram por aí, todos nessa época, desde que eu assumi em 97, né? A Ângela, desde o coro infantil, eu já coloquei a Ângela comigo mais no final, né? Mas ela também, que antes era a Shirley e eu. Sim. Aí a Shirley saiu, eu fiquei, já peguei a Ângela, chamei a Eide, que também estava meio afastadinha, isso no coro infantil. Aí depois continuamos no geral, aí teve a Edith, a Miriam Chiprowski, o Dorival. Certo. E a Ângela, eventualmente. Que auxiliaram eventualmente, né? Isso, e agora, o ano passado, já ia começar o Maurício também, né? Uhum. E também poderia auxiliar a gente mais para o futuro, né? Certo. E assim a gente vai... Porque a Lapa não tem... Em relação aos pianistas, teve uma experiência também aí de contratar, né, pessoas, como é que foi? Você acha que é mais produtivo?
como é que é a escala dos pianistas na igreja, como é que consegue conciliar, como você tem conseguido ver, quais as vantagens e os pontos a melhorar nesse ponto da Olha, importância do pianista. o que eu sinto é que atualmente as pessoas não estão se dedicando tanto à música quanto era alguns anos atrás, né? Mesmo na minha formação, quando eu era criança, era difícil quem não fazia algum instrumento, alguma coisinha. E mesmo no coro infantil, nós tínhamos muitas crianças que estudavam, né? Ou flauta, tanto é que eu montei até um conjuntinho instrumental no coro infantil. E aí foi crescendo, teve uma ocasião que fizemos um pequeno concerto na igreja, a Maria Júlia, aí de uma forma mais elaborada, não só com principiantes, né? E atualmente nós estamos com dificuldade de pianistas no coro geral. A última foi a Soraya, aí ela estava muito ocupada também. E os hinos do coro geral são hinos que exigem bastante técnica. Então, tivemos que optar por contratar. Não teve como. Porque agora tem a Miriam também, que está como ótima pianista, porque não é o estilo de música popular ou então de músicas de cifra. São músicas que exigem Bach, Handel, Mozart. Essas precisa de muita gente capacitada. Por isso que nós trabalhamos com... E me diz uma coisa, nessa experiência também com coro infantil, naquela época, vocês chegavam a fazer uma escolinha de música, ensaiavam junto, ensaiavam separado durante a semana? Como é que era essa dinâmica? Que a gente tem muita vontade, né, de resgatar. Depois o Marcos até pode falar um pouco mais desse projeto também com o CP, que ele gostaria, porque a gente tem sentido uma baixa, não é? Nas igrejas praticamente atuais, igrejas presbiterianas, não temos, né, mais pequenas orquestras, não temos mais orquestras, não temos nem música mais erudita ou mais elaborada, né? Muitas vezes são só as bandas com as cifras. Não que não seja importante, acho que as coisas podem coexistir, mas atualmente está em falta essa parte da musicalização. E aí, fala um pouquinho da experiência que você teve no coro infantil na época. Lógico, os tempos eram outros, mas... Isso, eram outros. E o que eu sinto é que, talvez, não todas, mas as mães acho que não trabalhavam tanto que nem hoje. Trabalhava-se menos, muitas eram professoras, mas tinham período da tarde ou período da manhã, mas tinham mais tempo do que a gente está percebendo atualmente. Então, elas todos levavam os filhos para fazer algum instrumento, né? E na nossa igreja também teve a escolinha com acho que era Joyce o nome dela, que ensinava flautas, né? Então, era assim que se estudava música. Não que fosse só na igreja. As mães realmente levavam os pais, né? Então, as crianças já vinham para a igreja com algum conhecimento musical. Aí eu aproveitei tudo no coro infantil. Quando eu percebi, aí a gente ensaiava de semana, às vezes quando dava, mas tudo no domingo. Tudo no domingo também, porque é o dia que estava todo mundo lá. Odete, assim como a música instrumental a gente percebe que está diminuindo, você acha que os coros também estão diminuindo nas igrejas? Também estão diminuindo. Porque, olha, se vê, o coro geral, nós não temos... Quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu entrei para o coro geral, era a mocidade no coro geral. Não era coro de idosos. Tinha o coral dos veteranos e o coral da mocidade. Aliás, o coro geral, que era toda a mocidade. Depois tinha o coral dos juvenis, depois tinha o coral infantil. Então, eu sinto que está faltando... Eu não sei se é falta de incentivo, se é mudança de gosto mesmo, porque a gente vê isso... Eu não vejo mais, mesmo nas coisas populares, muita música brasileira boa, mas parece que as coisas estão ficando muito funk, muita balada, essas músicas que a gente não gosta, né? Então, eu sinto que a qualidade
está desejando muito a desejar, tanto no erudito quanto no geral, né? Está difícil. É o que eu estou sentindo. E nessa fase da pandemia, o coro geral conseguiu fazer algum trabalho? Conta para nós aí com essa experiência. Olha, nós fizemos uma gravação com a ajuda do LG, porque nós não temos, assim, muito contato com essa tecnologia que está aí, né? Então, com o LG, nós conseguimos fazer uma gravação. Mas depois ele ficou doentinho, está ainda em recuperação, e aí ficou difícil. Eu tenho mandado algumas coisas, né, para eles, e assim, com gravação, com as vozes, e quando a gente puder se reunir, vamos ver o que ficou disso, né? Ok. Nós vamos... Desculpa, Ivaldete, pode continuar. Não, a gente está tudo assim, meio sem poder fazer nada, né? Só por telefone, por WhatsApp. Tá complicado, viu? Ok. Tá. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Tá bom. Fique aí conosco. Tá bom. Olá, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico. Apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Oi, estamos de volta aqui com o nosso programa Música e Adoração. Estamos entrevistando a Ivaldete Ror, que é regente do coro geral da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ela está contando um pouco da sua vasta experiência na música, desde os primórdios do coro infantil na Igreja da Lapa, passando pelo coro jovem e atualmente também com o coro geral. E aí, Marcos, o que nós podemos saber um pouco mais com a Ivaldete dessa experiência que ela tem? Ivaldete, a gente comentou agora há pouco que essa coisa do coral está diminuindo um pouco, né? Mas você conhece assim cursos de formação? Se você pudesse assim, uma pessoa que chega na igreja, eu gostaria de ser regente. Existem cursos assim? Você conhece tipo de cursos que olha, atualmente, sem ser o Parcival, assim, né? Eu, sinceramente, não estou sabendo de muitos cursos, não. E sem estudar fica difícil, né? A pessoa, a não ser em assim, faculdades de música mesmo, ou conservatórios. E atualmente eu estou sem saber assim, quem eu poderia orientar para estudar regência. A não ser assim na igreja, como a gente tem feito, né? O dia a dia com a gente, vão aprendendo, mas curso mesmo, no momento eu estou meio... E com relação assim, vamos supor que não estivéssemos na pandemia, né? Qual é a frequência assim, de músicas que você costuma estudar? Com quanta antecedência? Vai ter uma cantata no final do ano. Quanto tempo seria assim, o ideal? Olha, vamos começar a estudar essa cronograma cantata. Básico. Qual é o tempo normalmente para preparar uma cantata? Geralmente 6 meses, né? Você começa para fazer a cantata em dezembro, já logo que termina as férias. E quando é Páscoa, quando é aniversário, tudo no começo do ano. Tem que ser porque
E como é a dinâmica do ensaio para você? O que, que você acha que rende mais? Por exemplo, pegar várias músicas e ensaiar trechos, ficar numa mesma música durante um tempo, burilando. Qual que é a técnica que você costuma, ou estratégia que você costuma utilizar, que A você gente, pensa que dá mais efeito? a gente costuma separar as vozes primeiro, né, para que cada um saiba o seu. Depois a gente vai indo música por música. E no final você trabalha com aperfeiçoamento mais elaboradinho, geralmente no final. Mas vai indo uma por uma, Uma inteirinha. dinâmica. Mas você acha que rende, por exemplo, trabalhar. Então, você prefere música por música em cada ensaio ou Sim, usar trechos? Porque, por exemplo, a Soraya, né, com é, expressão, ela gostava de passar várias músicas, vários é, trechos, né? Para não sobrecarregar com a mesma canção, uma é. mesma música. E ela achava que rendia mais, era um estilo dela. Você concorda? Você faz diferente? Eu concordo, dependendo da cantata. Se você pega uma cantata muito elaborada, é bom você trabalhar direito cada trecho de música, porque senão, quando você volta daqui 2 domingos, você já não lembra mais. Agora, quando é uma cantata mais simples, aí você pode fazer várias ao mesmo tempo. Mas que pega uma cantata de Bach, por exemplo, ela é complicada, você não consegue fazer isso é, passando por cima. Tem que elaborar mesmo. Tem que. E os áudios? Você chegou já a utilizar áudios com o coro? Você acha que eles compreendem bem ou é mesmo só o presencial? O que, que você acha que Não, rende mais? presencial pode ter áudios também. Nós fizemos o Deus Conosco, fizemos também a experiência com Deus. Eles conseguem, sim, Ajuda, né? também. Fixar, né? Ajuda bastante. Os playbacks ajudam bastante. Certo. Nós temos também um projeto de musicalização infantil. O Marcos pode comentar um pouquinho mais. E aí, quem sabe seria uma oportunidade de a gente resgatar. Primeiro precisa ter criança na igreja, né, Ivone? Assim, atualmente, diferente da sua realidade, a gente tem pouquíssimas crianças atualmente, tem Isso essa aí. iniciativa com coro infantil. Mas o Marcos comentou aqui um projeto, eu queria que ele falasse um pouquinho. E vamos ver se você conhece alguma iniciativa nesse sentido, se você tem alguma contribuição também para dar. Então, a gente estava pensando, Ivaldete, de tentar resgatar uma escola de música, né? Eu acho que se a gente conseguisse voltar na igreja, ter os conjuntos de flauta, pessoas que gostem de tocar piano, violão, talvez comece a voltar a crescer esse desejo, né, de você tocar, de você cantar na igreja, né? Então, a gente está com esse projeto na UCP, mas por causa da pandemia também está tudo parado. Mas seria as crianças aprenderem, além delas irem na UCP para conviverem, para aprender da palavra de Deus, eles também teriam 1 hora de aula de música. E a gente teria 4 tipos de instrumento. Pensando no sopro, que seria a flauta doce. Pensando na percussão, que seria o cajón, né? Que é aquele instrumento que a gente senta e vai batendo. A gente também pensa na escaleta, pensando no teclado, que seria um teclado mais simples, né? E o ukulele. O ukulele é como se fosse um cavaquinho, né? Com um som mais doce, mais fácil, né? Então a gente pensa que as crianças experimentando esses 4 estilos de música, né? De instrumentos, quem Instrumentos. sabe mais para frente elas se entusiasmem e queiram se dedicar um pouco mais à música, né? Porque as crianças hoje em dia são muito imediatistas, né? Elas querem tocar em 1 semana. Se não dá certo, elas desistem, né? Então, Falta essa persistência, né? É a geração fast food, tudo rápido. Em primeiro lugar, tem que ter as crianças, né? Porque aí depende também dos dias, ver a disponibilidade dos pais, ou é tudo no domingo também? A ideia seria no sábado, né? No sábado, quando tem a UCP, elas chegam um pouco antes e fazem esse projeto de música, né? Agora a gente está esperando a pandemia acabar para Isso. poder divulgar, explicar, mostrar. Quem sabe estimula, né? Porque a gente vê, né? Antigamente, quando eu entrei na igreja, mais ou menos 30 anos atrás, nossa, eram tantos pianistas, né? Não tinha essa dificuldade de você
tentar fazer uma escala, tentar ver quem que pode suprir, né? Hoje em dia a gente tem que Não, tá fazer difícil sim. É pedir aquilo por que eu favor, né? falei, a disponibilidade dos pais e tá mais complicada mesmo, né? Então, e na época que eu tinha o coro infantil também, aí como eu já tinha os alunos de piano, eu montava as audições de piano tudo no nosso salão Thomas Porter. E também eu usava o palco com peças de teatro, tudo com o coro infantil. Eu usava o máximo que eu podia com o coro, com as crianças, né? Tanto em teatro como em audições de piano. No final, até a Soraya, eu juntei com Soraya, a Eide, juntava tudo, era aquele monte de aluno. Teve um ano que o Flavinho tocou a Polonese Revolucionária, no final, aí no salão. Aí no salão. Adriana com violino, tudo. Mas tinha criança, né? Tinha. Mas a gente também já fez vários tipos de recitais na Isso. igreja, né, Valdete? Tem que começar, né, Marcos? Começando aí vai, estimula no começo é pouquinha gente, mas depois vai aumentando e vai falando, fazendo propaganda. Aí também só com gente da UCP ou pode ser crianças de fora também? A ideia é se formasse uma escola mesmo de música, usando os locais da igreja, né, os as espaços, salas. poderia até ser feito um projeto de evangelismo também, né? Juntando a música com a evangelização, mas aberto para pessoas de fora, né? Também Porque criança é o tem porta de entrada, né? então, porque eles trazem os pais também, né? É importante. Nós tivemos essa experiência relatada ontem também pelo João, no projeto Criar e Tocar, que era uma parceria com a escola de música, eles cediam os professores e a igreja recebia crianças da comunidade. E eram comunidades de periferia, e é interessante porque elas viam na música a possibilidade de uma ascensão social e econômica, diferente de hoje, da classe média, e eu digo mesmo pelos nossos filhos, não faltou incentivo, não é assim, no sentido de comprar um instrumento, de matricular numa escola de música, mas é a questão do gosto também, né? Conversando com a Cíntia Campeira, ela fala o gosto musical também da criança, né? A Letícia passou pelo piano, pelo violino, Vinícius pelo violão, Vinícius passou pela bateria, nenhum deles, a Letícia canta, mas o Vinícius, né, acabou. Então é interessante isso, que a classe média não tem mais aquele interesse, talvez por essa questão da falta de tempo dos pais, mas não é o nosso caso. A gente disponibilizou e foi, mas enfim, não dá para saber, é uma fórmula. Acho que são muitos estímulos, não é? E aí, naquele momento, essas crianças todas da periferia participavam, elas usavam o instrumento na escola, depois de 6 meses elas podiam levar para casa, e elas tinham que estudar na escola, era uma forma. E isso atraiu muitas crianças, trouxeram muitas pessoas para a igreja com uma forma de evangelização. Eu falei com o Marcos que poderíamos tentar, né? É isso aí. Eu acho que começando que a gente vai perceber se vai ter sucesso ou não, né? Mas precisa ter iniciativa, né? Exatamente. Iniciativa, então. Bom, nós assim queremos agradecer, Valdete, a sua participação, o seu relato de vida e o seu testemunho. E nós vamos ouvir na sequência e ver 3 vídeos do coro da Igreja Presbiteriana da Lapa. O primeiro deles é o coral, uma apresentação, depois a música Prisioneiro e, por fim, a bênção. Então, nós vamos ver na sequência. Você tem alguma coisa que você queira comentar sobre essa experiência das 3 músicas? Olha, a primeira música, a gente foi um convite que a Igreja do Parque São Domingos fez para a gente, quando eles fizeram, acho que 25 anos de igreja, né? 25 ou 35. Então, foi lá que a gente cantou. Prisioneiros é uma música de uma ópera, Nabucco, de Verdi, da época dos cristãos, os hebreus presos na Babilônia, né? Escravos na Babilônia. Então, fala sobre isso. E a última é a benção antiga, que é uma benção que a gente geralmente faz nos finais dos cultos, né? São essas 3. Tá certo. Muito obrigada, Valdete. Nós vamos ver antes do nosso programa finalizar.
esses vídeos. Agradecemos a sua presença. Foi muito gostoso aqui sabermos um pouco mais da sua história, da sua experiência, e esperamos que os nossos ouvintes sempre possam aprender com esses testemunhos, com esses relatos, porque com certeza os regentes, os nossos convidados aqui no programa Música e Adoração têm sempre muito a ensinar e nós podemos aprender também com eles. E eu é que agradeço, foi um privilégio poder estar com vocês. Que Deus abençoe esse trabalho, tá bom? Obrigada. Amém. Um abraço, Modeste. Um abraço, um abração. Um abraço.
Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.